Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de alimentação infantil e também de música de concerto, de Beatles, de música popular. Os nossos convidados são Marcelo Penido, que é arpista e está participando no Rio Harp Festival, que é um evento que acontece pela cidade agora em maio. Prazer em tê-lo aqui, Marcelo. Prazer. Você vai cantar com a Aline Dríade daqui a pouco. Isso. Nós estamos com o Dr. Antônio Carlos Turner, que é pediatra, e vem falar sobre a importância de uma alimentação saudável desde a primeira infância. Obrigado por ter vindo. Prazer, né? Nós estamos também com Malu Rodrigues, que é atriz, e está em cartaz no Rio em mais uma temporada da peça Beatles num Céu de Diamantes. Prazer em tê-la aqui, Malu. Prazer é meu. Estamos com Lígia Ezênio, que é letrista, escritor, compositor. Está comemorando 80 anos com um show ao lado do seu acompanhante, que toca... O que seu acompanhante toca mesmo? Piano. Teclado, Piano, trombone. E ele trouxe, então, o acompanhante dele. O acompanhante dele... Qual é o seu nome? João Donato. Ah, é o João Donato. Muito honrado em tê-lo aqui, João. Ok, obrigado, Vera. É um prazer enorme ter o João aqui conosco e nós estamos também com a produtora de web Camila Abreu, que vai nos explicar como participar do programa. E aí, Camila, tudo bem? Oi, Vera. Boa tarde, pessoal. Para participar do programa é muito simples, basta entrar nas nossas redes sociais, deixar o seu comentário ou enviar uma pergunta para os nossos convidados, usando a hashtag Sem Censura. Maravilha. Obrigada. Doutor Antônio Carlos, vamos lá. Parece que a epidemia de obesidade infantil já é uma realidade. Sabe que quando o Lula lançou aquele negócio fome zero, eu digo, gente, uma bobagem isso. Porque, na verdade, o problema não é a fome, o problema hoje em dia é a obesidade. É certo isso? É certo. A obesidade é a doença que mais está crescendo no mundo todo, tá? Ela tem um crescimento vertiginoso e, junto com a obesidade, as doenças que a obesidade traz. Que são? Diabetes, pressão alta, problemas renais, ortopédicos, dermatológicos, psiquiátricos. Mesmo em crianças? Mesmo em crianças, velho. Tá? Hoje em dia, a alimentação, hoje a gente está muito deficiente, as pessoas com dia a dia, cara pressa, e a gente come mal, come para encher a barriga. Tá? O pediatra, ele tem essa noção de nutrição básica, né? Porque é aquele médico que ensina as papinhas para a mamãe, ele é o provedor do aleitamento materno, né? E hoje a pediatria já também faz a puericultura no pré-natal, tá? Tentar que a gestante, a futura mamãe, ela já começa a ingerir alimentos com qualidade para ter um bebê saudável, para o bebê gostar daquilo, né? Daqueles alimentos que são os alimentos ideais. Uma gestante já fora do peso, ela influencia no peso do bebê? Sim, influencia sim. Tá? Hoje a gente também fala tem um termo que chama os primeiros 1000 dias de vida. É uma programação metabólica. Esses primeiros 1000 dias são muito importantes para o desenvolvimento do ser humano. Esses 1000 dias ele se dá com os 9 meses de gestação, mais os 2 primeiros anos de vida. É quando vai formar o ser humano. Tá? Então, aquela mãe que tem carência de micronutrientes, aquela mãe que ingere muito açúcar, muita gordura trans, o bebê vai ter essa predileção no futuro. Tá? São mães que têm falta de alguns elementos essenciais para a formação de um tubo neural, que vai formar o cérebro no futuro, ingesta de ácido fólico. Hoje, a grande coqueluche do mercado, o que a gente fala é a ingestão de ácidos graxos, gordura boa. Tá? Porque a criança, se não tem essa ingestão adequada até os 2 anos de vida, elas vão ter uma redução no aprendizado, vão diminuir o rendimento escolar. Tá? Mas basta dar peito até os 2 anos que tá bom? Não, não é bem assim. Tá. O leite materno é um excelente alimento até o 6º mês de vida. E o leite materno é o único alimento vivo, tá? A cada dia se modifica. Eu tenho 31 anos de formado e eu lembro quando no início falava-se muito que todas as mães tinham o mesmo leite. Hoje a gente sabe que não é assim. O leite depende da alimentação da mãe.
E a partir do 6º mês de vida, o leite começa a ficar fraco em alguns nutrientes. Por exemplo, o ferro. Tá? 50% das crianças na fase escolar estão com carência de ferro. Tá? A curto prazo, essa carência vai levar a infecções de repetição, a longo prazo, baixo rendimento escolar. Tá? E a outra preocupação da pediatria hoje é a obesidade. Então, a gente está num dilema. Vai diminuir a expectativa de vida dessas crianças pela obesidade e vai diminuir o rendimento escolar, cognitivo dessas crianças por falta de ferro. Quer dizer, o mundo todo está com problema de obesidade, né? O problema é que as crianças, começando cedo, fica pior de tratar depois. Correto. A principal causa da obesidade é a comida industrializada? A obesidade pode ter várias causas, endócrinas, por medicamentos, mas a principal causa da obesidade, a maioria da obesidade que a gente vê hoje é por erro na alimentação e falta de exercício físico, o sedentarismo. Tá? Os alimentos hoje processados, os pratos prontos, que é muito prático para aquela mamãe que está trabalhando. É prático, compra, barato. Né? É mais barato? É mais barato, porque as verduras estragam rápido, precisa de mais vezes na feira, no supermercado, comprar. E é muito prático você fazer aquela compra de mês, de quinzena. Com tudo congelado. Com tudo congelado, porque vai estragar se for fresco. Né? Uma pizzazinha, um refrigerantezinho, e aí estamos com um quadro Estamos com a barriga cheia, mas o cérebro não. O senhor sabe, tudo é um problema de informação. Eu sou uma pessoa muito bem informada e gosto muito de informação. E eu tenho um filho que tem menos de 30 anos e eu dei Coca-Cola para ele na mamadeira. A primeira frase do meu filho foi me devolver a mamadeira vazia, me dizendo, mamãe, cocó acabou. Ou seja, mamãe, a Coca-Cola acabou. E eu sou uma pessoa bem informada. E eu desconhecia o mal que fazia um refrigerante. Eu carrego essa culpa até hoje. É o refrigerante. E eu fico muito preocupada com essa história de alimentação infantil, porque eu acho que a gente não sabe. E eu adoraria que a gente pudesse proibir esse tipo de comida industrializada que é vendido. É verdade. Começar a ler o rótulo. Os rótulos estão aí para ser lidos, né? As informações, gordura trans, sódio, porque isso é muito saboroso para a nossa língua. Claro, tá? é uma delícia. E eu fico muito preocupado também com a ingesta de guaraná natural, de mate, desses sucos de caixinha, que tem muito açúcar também, tá? O processo de produção para pasteurização desses sucos requer muito açúcar. Tá? Tem tanto açúcar quanto uma lata de refrigerante. Pois é, a gente esteve aqui com uma nutricionista, na verdade, ela é engenheira agrônoma, uma francesa, mas que mora no Brasil, e ela disse, a gente podia começar a comer comida de verdade. Porque a comida de verdade, ela já é industrializada, o arroz é industrializado, o feijão é industrializado, mas eles não são processados, pelo menos, não é isso? É isso mesmo. A gente tem que começar a falar, a gente sabe o que está errado. Hoje a gente sabe isso tudo, mas a gente não pratica isso. Tá? Dá o exemplo dentro de casa. Tá? A gente tem que... O que a gente pode fazer? Vamos fazer uma salada de frutas hoje, vamos no supermercado, vamos cortar isso. Amanhã, meu filho não gosta de fruta, mas você come fruta? Às vezes o paciente fala, meu filho não gosta de ler. Eu falo, você lê na frente do seu filho? Tem que dar o exemplo. Tá? E vamos caminhar, vamos andar. Hoje a recomendação da pediatria é para as crianças que estão acima do peso caminhar diariamente 90 minutos. Tá? Pelo menos. E a criança que já está no peso adequado, 60 minutos, porque a caminhada é o único exercício que eles conseguem fazer sem parar. Tá? A natação vai parar um pouquinho, o judô, então, são exercícios importantes, tem que fazer, socialização, técnicas de defesa, mas a caminhada é um excelente exercício e é barato. Essa obesidade, ela está atingindo todas as classes sociais? Ou ela atinge principalmente as classes mais desfavorecidas, então, que têm problemas? Nessa época de economia, queda de rendimento das pessoas, né? Infelizmente, a classe economicamente menos privilegiada é a classe que come mal, porque o carboidrato, a gordura, isso é barato, tá?
comem para encher a barriga. Mas a gente vê também nas classes privilegiadas que tem essa informação também o consumo inadequado, né? As vovós podem ficar bravas comigo hoje, mas a vovó ela geralmente é que mantém isso, né? Porque na nossa sociedade latina o gordinho é o bonito, né? É o bebê fofinho, né, Malu? É o bebê... E se a gente for ver os asiáticos, né? Eles querem filhos magrinhos, inteligentes, competitivos, né? Então a gente tem que pensar que não, tem que ir no pediatra, manter a curva de crescimento sempre feita, ver qual é o percentil dessa criança, colher os micronutrientes, o que está faltando. Né? A gordura não é ruim. 50% do cérebro da criança, nos primeiros anos de vida, é de gordura, mas é gordura boa. O leite humano tem mais gordura do que o leite de vaca. Querer cortar gordura não resolve, não é o problema. Não é o problema. Já o açúcar seria um grande problema? Quer dizer, o brasileiro come muito açúcar. O consumo está muito alto de açúcar, né? E hoje a gente fala, o açúcar faz mal, a gente sabe que faz mal. Daí a mãe pergunta, e o adoçante faz mal? Tá? O adoçante a gente sabe por exemplo, a sucralose não tem trabalhos mostrando que a sucralose faz mal, mas o açúcar a gente sabe. Então a gente recomenda, pode usar o adoçante sim para as crianças e procurar também o açúcar mascavo, tá? Um açúcar menos refinado, né? Parece que a gente come no Brasil 50 quilos de açúcar por ano cada um. É muita coisa, 50 quilos de açúcar, né? Quer dizer, a gente acaba tendo dentes muito ruins, inclusive porque a gente come muita bala. É verdade. Aproveitar essa oportunidade, assim, porque as pessoas hoje está tudo em moda, é o sal do Himalaia, né? A água. Meu filho, eu só faço mamadeira com água mineral. Mas a água da SEDAI, a água torneral, ela tem flúor. Ela é boa? Excelente, previne cáries. Tá? O iodo não precisa estar no sal, mas o Brasil fez uma campanha há muitos anos atrás, é um país que botou o iodo, porque o sal está em todos os pratos. E né? já o sal do Himalaia não tem iodo nenhum, não né? Não tem iodo, tá? E daí doenças da tireoide no futuro. O senhor acha que essas dietas tipo sem glúten, sem lactose, sem não sei o quê, isso são dietas que acabam desinformando? Eu queria saber a sua opinião. Concordo com você, Vera. Eu acho que essas muitas dietas, tá? E as dietas básicas, se você olhar uma pirâmide alimentar, a gente sabe o que a gente tem que comer ou não. Não é o chocolate que vai fazer mal. Você pode dar o chocolate no domingo para a criança. É ter regras, tá? Ter o almoço, ter o lanche, ter o jantar. Então, não é a dieta, não é a retirada do glúten, não é a retirada do carboidrato, aumentar a proteína, sobrecarregar o rim, sobrecarregar o fígado. Mas o senhor há de convir que as pessoas não têm também conhecimento sobre os efeitos que os alimentos fazem no nosso organismo. A gente não conhece o processo de digestão, o processo de transformação do alimento em vitaminas. A gente não conhece isso. Verdade. Por exemplo, do ferro, né? Eu falei que 50% das crianças na idade escolar estão com falta de ferro hoje no Brasil. Mas às vezes não é nem porque não ingere ferro, mas é porque não absorve o ferro. Se você toma leite próximo da ingestão de ferro, atrapalha a absorção do ferro. Se você toma o ferro café, é o quê? Basicamente é carne? O alimento que tem mais ferro são as carnes e as leguminosas, o feijão. Tá? A vovó fala da couve, das folhas escuras, mas beterraba, muito pouco. Tá? E o ferro M, que é uma combinação de ferro, ele é muito bom, ele está muito presente no feijão com a carne. Tá? Cozinhar um músculo, né? Uma carne no feijão. Né? E antigamente a gente consumia carne de segunda, né? Hoje não, mas a carne de segunda tem mais ferro do que a carne de primeira. Entendi. Tá? E vísceras, moela, coração de galinha. Pois é, mas essa história de que todas as vísceras, elas na verdade são os filtros de todos os hormônios e fertilizantes, etc., que existem. Isso é questionado. O fígado, com certeza, pode ter um pouco mais, mas o coração não tem, a moela não tem. Tá? Excelente fonte de ferro, barato, tá? Pode cozinhar no feijão. Pode dar para as crianças, lembrando que não pode tomar leite
iogurte, derivados de leite, ou Não até o deve tomar leite, refrigerante afinal, então? do lado da refeição. Atrapalha a absorção do ferro. Porque o problema do cálcio não está no... Também. O cálcio, o chá, o guaraná natural, tudo isso vai atrapalhar a absorção do cálcio e do ferro. Ok, a gente vai esperar, então, mais perguntas dos nossos convidados. Vamos conversar um pouquinho com a Malu. Malu, a gente pode conversar sobre alimentação com você na boa. Pode. Sem ter medo de fazer perguntas erradas e ter respostas erradas. Você não come pizza. Não, eu não sou muito fã de pizza. Viu? Eu Sabia. Eu dei sorte. Refrigerante zero. Não, às vezes eu até tomo uma Coca-Cola ou outra, porque tem alguns alimentos mais gordurosos que a Coca-Cola, o refrigerante dá uma ajudada a digerir. Né? Parece, pelo menos, né? Mas eu estava até comentando que eu não sei, assim, a gente até procurou alguns médicos, então tem que tomar muito cuidado com o médico também que você procura para fazer a dieta. E eu tô com um sobrinho agora de 3 meses, que a gente está achando que ele tá muito gordinho, ele só mama no peito. Então, eu queria, assim, a gente até... Pode isso, tá? Obeso, Pode. bebê, Ele tem, mamando ele pesa Primeiro quase 9 quilos, ele tem 3 meses. Está bem acima da média, né? Tem que ver a alimentação dessa mãe. Se essa mãe está comendo muita gordura. Mas aí era isso que eu ia falar. A gente foi numa médica, por exemplo, que eu até estava comentando com ele, onde ele atendia, né? Para ele poder atender o meu sobrinho. Porque a gente foi numa médica e ela disse que não tinha nada a ver a alimentação da mãe com o leite materno. Pois é, foi o que eu perguntei. Exatamente. E aí ele acabou de falar isso, então eu achei muito interessante que a gente está numa médica péssima. Quer dizer, então, imagina, se a gente não sabe, exatamente, né, fica mais para você complicado tomar ainda, muito né? cuidado Confiar. com o profissional que você procura também, Tem né? muito. De ser bem é informado. muito complicado. Mas olha só, vamos lá, Malu, falar um pouquinho dos Beatles. É verdade que esse espetáculo... Você vai contar um pouquinho a história do espetáculo. Eu sei que você não fez ele desde o começo. Mas é verdade que ele conseguiu 600 mil espectadores, é isso? 700. Eu li esse número. 700. 700 mil pessoas. É muito tempo em cartaz, né? Na verdade, o Beatles ele começou há 10 anos atrás. A gente está fazendo 10 anos esse ano. E ele... Na verdade, acho que Beatles é atemporal, então é um espetáculo que pode continuar a vida inteira. A gente coloca uma música ou outra nova, e tem até uma coisa nova agora no nosso espetáculo, que a gente resolveu trazer pessoas para fazer uma participação ao final do espetáculo. Então a gente deu uma enxugada um pouco nele para poder ter essa participação. E são participações muito legais de pessoas que são amigos nossos e que são ou cantores ou atores que também cantam. Então a gente tem o Léo Jaime, que vai cantar dia 20 e 21. E aí a gente trouxe essa novidade para dar uma... E tá lutando depois de 10 anos. Que teatro que vocês estão? A gente está no Teatro Net Rio, sábado às 17h30, que é um horário mais alternativo. E domingo às 20h30, que a gente alterna com a peça da Eva Vilma e da Natália Timber. Deixa eu passar o vídeo para a gente ter uma ideia. Sim, por favor. Porque eu queria te perguntar, quantos atores são em cena? 11. Contando com os músicos e os cantores. E isso é gente que está vindo de várias temporadas? De várias temporadas. A gente tem, acho que, 2 pessoas, que é o Cristiano Pena e o Julius Van Stadt, que ganhou o prêmio Shell de melhor arranjador pelo Beatles, e que estão desde o início, desde a primeira temporada. Caramba, há 10 anos? Assim, eles não fizeram todas. O Julius foi o único, acho que fez todas. Mas o Chris, ele entrou e saiu, mas ele fez quase todas também. Não deve fazer mal nenhum você fazer sucesso durante 10 anos. Não. Deixa a gente mostrar, então, o vídeo. As the world is round, it turns me on. And football he got, monkey finger he shoots, coca
nada não, mas eu tô achando que o espetáculo melhorou. Ai, que bom! Não tá não? Não melhorou? Você não, ele tinha tá visto? Ele tá bem mais rápido. Eu vi há 10 anos atrás. Pois é. Foi meu primeiro musical com o Cláudio e com o Charles, que são os diretores do espetáculo, Cláudio Botelho e Charles Miller. E eu tava fazendo A Noviça Rebelde. Eu vi. Então, eu vi. Foi meu primeiro musical com eles, eu tinha 14 anos. Também. O Despertar comigo também, deles também. E aí eu lembro que eu assisti, era no Sesc de Copacabana, e era lindo, que era um teatro de arena, então era lindo de morrer, assim. Eu lembro de ter dito que eu queria muito fazer um espetáculo desse quando eu ficasse adulta. E aí foram eles que te chamaram? E aí eles me chamaram porque a Tati Kuller, que não pôde fazer, eu entrei no lugar dela para fazer uma temporada. Você tem toda uma vida profissional muito intensa desde muito cedo. Você sente falta de ter... Você acha que você, por exemplo, sei lá, quando chegar com 30 anos, você vai dizer, chega, não quero mais ser atriz, não quero mais ser nada, quero, sei lá. Não, eu não vivo sem, não dá. Eu comecei muito novinha e aí, quando eu tinha uns 12 anos, a gente conversou sobre isso. Vai fazer, sei lá, futevôlei, vai fazer alguma coisa para ver se realmente é isso que você gosta de fazer, porque você nunca fez outra coisa. Então, eu fui fazer outras coisas, sem deixar de fazer o que eu fazia. E que são os musicais e trabalhar com arte, essas coisas, mas eu não consigo, eu amo. Porque isso exigiu de você abrir mão de muita coisa da tua idade pela disciplina do trabalho, não foi não? Um pouco, porque mas você faz canto, dança... abrir mão é muito relativo, porque acho que quando você gosta muito do que você faz, eu acho que seria pior se eu tivesse ido para uma festa de aniversário e não pudesse ter cantado no dia seguinte porque, sei lá, fiquei gripada. Tá. Então, assim, eu deixei de fazer algumas coisas, mas sempre foi uma opção minha e eu nunca fiquei mal por isso. E graças a Deus, meus amigos sempre entenderam. São meus amigos desde criança e a família também, né? Porque é difícil às vezes. Maravilha. A gente vai fazer um intervalo, mas a gente volta, continuando a conversar um pouquinho com a Malu. O Sem Censura volta já, ok? Eu fiz Hoje o Sem Censura está falando de música, de teatro e de alimentação infantil. Deixa eu perguntar para a Camila se nós temos algum comentário. Temos. O Jefferson Borges comentou, Malu Rodrigues, além de linda, excelente cantora e atriz. Parabéns, sou fã. Muito obrigada. Obrigada. A Natália, ela disse que adorou o tema sobre alimentação, que ela está aprendendo bastante. Que bom. Agora, vamos perguntar, Malu, queria que você repetisse o serviço do teatro antes de eu passar para Brasília. A gente está no Teatro Net Rio, o antigo Teresa Raquel, e a gente está... É ali na Siqueira Campos. Na Siqueira Campos. Um ótimo teatro, lindo. Tá muito bom. E a gente está sábado às 17h30 e domingo às 20h30. E quanto tempo dura o espetáculo? 1h20. Quer dizer, ele é curto. É muito curto e também é até legal dizer que não é bem um musical. Ele é mais show. A gente tem um roteiro para poder ligar as canções, que seria como se fosse Alice no País das Maravilhas, uma menina que sai de casa para conhecer o mundo e aí ela volta para casa mais mulher. Esse seria o nosso roteiro. Tá. Mas a princípio é só para ligar as canções e para a gente também ter o sentimento e interpretar cada canção da maneira mais adequada. Mas é praticamente um show. E me diz uma coisa, todo mundo canta junto tudo? Todo mundo canta. Tem alguns solos, mas todo mundo canta junto tudo. É muito arranjo vocal. Adora, né? e gente jovem, né? Gente, na verdade, assim, tem muita gente... Tem muita gente mas é mais muito velha legal que vai ver que tem muita gente jovem que vem também, assim. Tem gente que vem com os pais e tem gente que vem sozinho mesmo, assim, jovem, 25 anos, 23, uma galera jovem, não só mais velhos. Meu pai vai todos os dias, por exemplo. Porque tem a filha que faz e porque ele ama a peça. Canta ele não também. vai por sua causa, ele vai por causa dos Beatles, é claro, nós sabemos disso. Bom, a gente vai ver agora as principais atrações do país na agenda cultural com a repórter Karina Cardoso, lá de Brasília. Vamos lá. Oi, gente! É a Agenda Cultural dando ar da graça aqui no Sem Censura. Eu começo falando de uma peça de teatro que acontece aqui em Brasília e que conta a história de um importante personagem nordestino. Minha mãezinha santíssima! É ele mesmo! É o Lampião! Lampião no Céu é a mais nova montagem da companhia Os Buriti e conta a história desse lendário de uma forma divertida e nada convencional. Após a morte de Lampião, 2 anjos muito atrapalhados são convocados para descer à terra, resgatar o morto e preparar o possível novo hóspede das paragens celestiais. Será que Lampião vai conseguir entrar no céu?
com a autoria de Eliana Carneiro e direção de Luiz André Cherubini. Seu nome é Bigolino, Avelina. E em São Paulo segue até o fim do mês o musical O Homem de la Mancha, com direção de Miguel Falabella. A peça se passa em um manicômio no final dos anos 1930. Certo dia, um paciente chega para a internação e se apresenta como Miguel de Cervantes, poeta, ator de teatro e coletor de impostos. E ainda por cima, acompanhado do seu criado, Sancho. O Homem de la Mancha foi o vencedor do último prêmio APCA como melhor espetáculo e melhor ator. E vamos falar de filme, minha gente, porque estreou aqui no Brasil o tão esperado Alien Covenant. Aliás, o filme chegou aqui pra gente uma semana antes de ser lançado lá nos Estados Unidos. A caminho de um planeta remoto no local mais distante da galáxia, a tripulação da nave colonial Covenant descobre aquilo que eles achavam ser um paraíso inexplorado. Mas, na verdade, trata-se de um mundo sombrio que tem como único hospedeiro o androide David, sobrevivente da amaldiçoada expedição Prometheus. E fechando a nossa agenda cultural dessa sexta, eu convido você a acompanhar o programa Todas as Bossas amanhã aqui na TV Brasil. Quem sobe no palco é a cantora, compositora e bandolinista Nilce Carvalho. Filha de trompetista de orquestra do subúrbio do Rio de Janeiro, a artista começou cedo na música e mostra todo o swing e talento neste sábado, às 10h30 da noite. Não sinto saudade dos carinhos teus, sem eles eu vivo bem, graças a Deus. Se vens me pedir perdão, eu não vou dar, vivo bem a minha vida, não quero lhe atrapalhar, vai andar. Tá aí, gente, essas foram as dicas de cultura. Semana que vem eu tô de volta. Enquanto isso, um bom final de semana e até sexta que vem. Tchau, tchau. Que volte ao meu amor, vai correndo, vai, depressa, por favor, dizer Maravilha, muito bom esse programa com a Nilce. Olha só, Camila, temos perguntas? Temos. A Ju Benevides, ela gostaria de saber sobre suplementação de vitamina D para crianças. Hoje é... O que é a vitamina D? É negócio de cálcio, né? A vitamina D é uma vitamina que ajuda na formação dos ossos, tá? A gente sabe que a absorção dos ossos, da vitamina D no osso, ela fecha na adolescência. E esse osso vai ficar e ter que viver 70 anos, 100 anos, tá? E hoje existem algumas maneiras de a gente dosar essa vitamina D, tá? É de praxe, desde o bebê recém-nascido, introdução de vitamina D, tá? Mas só que a gente dá uma pró-vitamina D, porque a vitamina D, ela só é absorvida com sol, tá? Tem que tomar sol para ter absorção de vitamina D, tá? Tá muito em moda, tá? Mas ela está presente nos alimentos, nos vegetais. Na verdade, tá? A gente não precisa tomar suplemento nenhum, é isso que o senhor está querendo dizer? Isso mesmo. A gente tem que ter uma alimentação balanceada e correta. Maravilha. Vamos conversar sobre música? Por exemplo, o Marcelo Penedo vai nos falar um pouquinho sobre o Rio Art Festival. É incrível. É um mês inteiro, Marcelo? É incrível. Hoje é o maior festival de harpas do mundo, que consegue congregar, né, a maior quantidade de harpistas e a maior quantidade de concertos de harpa no planeta. E né? tudo começou com música no museu? Essa foi a ideia? Isso. O idealizador da série, o empresário, né, Sérgio da Costa e Silva, ele se
na época ele dirigia a série, dirige dirige ainda, né, Música no Museu, e ele se sensibilizou, ele é amigo, né, de algumas arpistas aqui do Rio, e ele se sensibilizou pela na época, precariedade, assim, sempre a harpa é um instrumento muito raro, né, muito raro e pouco divulgado, né, então ele se raro sensibilizou. Em que sentido? Poucas pessoas escolhem ser arpistas? Isso. Talvez pelo tamanho? Pelo tamanho, pelo valor, são vários motivos, né? E aí, 12 anos atrás, ele se sensibilizou com isso e organizou o primeiro Rio Harp Festival. E desde a primeira edição sempre foi um sucesso. Ele conseguiu trazer arpistas famosos, arpistas de todo o mundo. Então, já está, né, na 12ª edição, e nesse 12º ano de Rio Harp Festival, ele já conseguiu levá-lo para outros. O Rio Harp Festival hoje não é só do Rio de Janeiro, né? Ele se expandiu, então ele começa, já está na 2ª edição em São Paulo, ele está entrando em Goiânia, teve uma entrada também em Minas Gerais, expandiu para Portugal, isso tudo nesse mês, digamos. O mês de maio é o Rio Harp Festival, e aí está em vários lugares do Brasil, é isso? O mês de maio é aqui no Rio. Ah, tá, o mês de maio é aqui no Rio. Sim. Em abril ele estava em São Paulo, ficou uma semana em São Paulo, no CCBB de lá, né? E aqui no Rio, desde o dia 1º de maio, que ele está em vários locais, em vários pontos turísticos do Rio. Vocês conseguirão ver harpas aí por todo lado, né? Desde o Corcovado, várias comunidades, no CCBB. Ao ar livre, inclusive. Ao ar livre também, sim. Forte de Copacabana. Vários tipos de harpas, né? Não é só harpa, porque quando se fala em harpa, as pessoas geralmente ou pensam na harpa paraguaia ou pensam naquela harpa de concerto, né? Aquela harpa grande. Né? E além dessas harpas, existe uma infinidade de harpas, né? As harpas, elas formam uma grande família de instrumentos, né? Então, é possível ver harpas de colo, é possível ver harpas de tamanho médio, harpas de 2 metros de altura, harpas com 15 cordas, com 40 cordas. Essa que você vai tocar daqui a pouco é uma harpa de que tipo? Essa é uma harpa um pouco diferente, é uma harpa elétrica, ela tem 32 cordas, né? Normalmente eu toco uma harpa grande de orquestra. Quantas cordas? Que tem 47 cordas, né? Que é aquela harpa de 2 metros de altura. 47 cordas significam 47 notas? Não, no caso da harpa não. No caso da harpa, na harpa de concerto, que é aquela harpa, né, usada nas orquestras, 47 cordas, e cada corda da harpa ela consegue 3 sons diferentes, dependendo da posição dos pedais. Pouca gente sabe que as harpas grandes elas têm pedais, né? Então são 7 pedais e cada pedal consegue mudar a emissão, né, de uma nota, de uma corda, e fazer com que ela toque 3 sons diferentes. O João Donato, ele é muito bom pianista. Sim, eu sei. Ele saberia tocar uma harpa? Eu acredito que ele consiga tirar algum som da harpa, sim, por ser um excelente músico. Né? Mas não tem nada a ver, quer dizer... É o que eu estava até comentando com a Malu. O piano tem 8 oitavas. Sim. A harpa tem mais ou menos esse tipo de... Tem menos oitavas. A harpa grande ela tem 6 oitavas, essa que eu vou tocar aqui tem 4 oitavas e um pouquinho. Porque são 2 instrumentos de corda, e são 2 instrumentos Mas assim, largos, em né? termos de se for procurar um instrumento que mais se assemelha à harpa, com certeza é o piano. Então, assim, em termos de leitura de notas, né, a gente usa aquela partitura do piano com 2 claves, e assim, o tipo de emissão de som é bem parecido com o do piano. Você falou aqui vocês do Rio, você não é do Rio? Eu moro hoje em Belo Horizonte. Eu sou professor da Federal de Minas Gerais. Sim. Tá. Então é esse lado assim mais falando baixinho, né, João? É isso. De Minas Gerais. Minas tem essa coisa assim mais mansa. Sim. Né? Mais mansa. O que encantou em você? O que você adorou a harpa? Porque você tinha que ser criança, porque ninguém chega a tocar harpa se não tendo começado criança, né? Não, na verdade não. Assim, eu comecei a harpa com 18 anos de idade. Né? Mas já tocava alguma coisa? Não tocava nada. Assim, com 17, eu sempre gostei assim, de música, eu gostava muito de ouvir rock. E aí, com 17 anos, eu falei, não, eu quero ser músico. Aí eu queria, na época, ser guitarrista. Né? Meu sonho de adolescente era ser guitarrista. E aí, de repente, me veio na cabeça, assim, de tocar harpa. Assim, eu realmente não sei explicar. Assim, eu nunca tinha visto uma harpa de perto. Né? Eu tinha uma vaga ideia de que
né, de que era um instrumento triangular, que tinha cordas, mas eu nunca tinha tido um contato com a harpa, né? E eu tive, na época, o privilégio de morar em Belo Horizonte, e naquela época tinha uma professora de harpa lá, que é uma coisa muito rara, assim, né? São poucas capitais do Brasil que tem professores de harpa, né? E aí ela me recebeu muito bem, ela me aceitou como aluno. Ficou atônita, disse um rapaz que quer ser guitarrista, Sim. vem procurar aulas de harpa. Aulas de harpa. E aí foi paixão à primeira vista, assim, eu sempre, até hoje, tem 30 anos que eu toco e 30 anos apaixonado por harpa. Que fantástico isso. E agora você vai tocar. O que você vai mostrar pra gente? Sim, eu vou tocar com a Aline Dríade, que é uma cantora e compositora de Belo Horizonte. E nós estaremos amanhã, né, dentro do Rio Harp Festival, nós estaremos apresentando no CCBB, aqui do Rio, sábado, né? Sábado, dia 13 de maio. Sim, às 18 horas nós estaremos tocando, e essa música que nós vamos apresentar agora faz parte do repertório de amanhã. Como é o nome dessa música? Elvis. Ah, Elvis. Elvis. Então vamos lá, deixa eu te levar. Eu tenho um inimigo, então. Ele é Beatle, ele é Elvis. Olha só, esses dois aí. A Aline está aqui, ela trouxe inclusive o disco dela. Que é outro marco, né? E ela vai cantar conosco. Isso é um instrumento também, Aline? É um pau de chuva, que inclusive foi feito por mim, uma amiga minha. E você... tem o som da chuva, né? É lindo, é lindo. E acompanhar o som da harpa. Maravilha, somos todos ouvidos. To you, carry on your shoulders the weight of fear and illusions, or the lightness of the being in the cyclical journey of life over seasons. Nothing and no one we take with us. Listen the Elvis chant of winds. We have raised the magic of the moment, the silent chants of nature, and everything I carry on my shoulders. It's a baggage of detachment. Oh, we have raised the magic of the moment. It's in nature, and everything I carry on my shoulders. It's a baggage of detachment. I give myself to life. I give myself, yeah, to love. And na 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 na, yeah. Maravilhoso, muito lindo, muito lindo. A gente vai fazer mais um intervalo. Na volta vai ser o último bloco. Até já. Voltamos com o Sem Censura, que hoje está falando de música, de alimentação infantil e de teatro. Camila, nós temos perguntas, comentários, como estamos? Temos muitos comentários elogiando a apresentação. Temos perguntas sobre alimentação infantil. Faz uma só, depois a gente, né? Tá. Aí depois a gente passa. Senão só vai continuar nesse assunto. Pois é. A Joana Rodrigues ela pergunta se a partir de que idade a criança pode consumir açúcar? Ou não pode consumir açúcar nunca? Olha, menor que 2 anos, jamais. Viu? Tá? Jamais é uma palavra fortíssima, hein? Eu diria também o sal também, tá? Olha só. E eu tenho uma pergunta, porque tem muito alimento que tem açúcar
e passa despercebido, a gente não sabe que tem. Tem que olhar o rótulo, né? Criança de 2 anos não pode comer alimentos industrializados. Pronto. Gereia tem muito açúcar. Toda vovó adora dar uma gereia com biscoitinho pro bebê, né? Hoje você vê que os biscoitos agora têm obrigação mas de... Eu não sou vovó, mas eu vou defender as vovós aqui. Pediram para defender, falaram que, olha, as vovós... Gostaria muito de ser, inclusive, mas olha só, por que essa implicância com as vovós agora? Eu diria, brincadeira, eu tenho o maior respeito pelas vovós. Não, tá perdoado, tá perdoado. Mas, assim, é que a gente tem que mudar esse pensamento, né? Você falou, eu dava Coca-Cola e não sabia, né? A informação é importante para isso, né? Hoje a gente tem que começar a olhar os rótulos. Os transgênicos estão aí, né? Esses biscoitos que a gente está cansado de dar para os bebezinhos. Você vê que tem um rótulo, é obrigatório botar um Tzinho amarelo. A gente não sabe o que vai dar isso, que não tem estudos em seres humanos. Mas em camundongos, câncer de tireoide, puberdade precoce, aumento de seio, diminuição de pênis, tá? Então, é preocupante a longo prazo o que a gente vai ver, tá? Então, ler o rótulo, e que é importante, eu acho, nesse caso. E eu sempre falo, gordura, sal, açúcar, isso aí o bebê não deve consumir até 2 anos. Maravilha, doutor. Então, vamos lá. Marcelo, tem mais alguma coisa que você queira dizer a respeito do festival que a gente não falou? Você está amanhã aonde mesmo? Amanhã no CCBB. No CCBB. Durante o mês todo, no Rio de Janeiro inteiro, né? Rio de Janeiro inteiro. É bom consultar na internet mesmo, né, a programação do festival, porque é uma programação muito variada. Todos os dias tem 3, 4 concertos diferentes por dia. Então, vale a pena consultar, vale a pena prestigiar. Né? É um privilégio ter. Você já está convidado para o ano que vem de novo. Você Obrigado. Maravilha. Vamos comemorar aqui, então, o aniversário do Lígia Zênio. Não parece 80. É 80 mesmo, Lígia? É 8.0 flex. Mas aí, você sempre foi compositor ou o João Donato é o único músico profissional da família? Como foi isso? Não, o João é o único músico profissional da família. Tá. Mas eu acho que nossos pais tiveram 3 filhos únicos. Porque uma moça é artista plástica, um é músico e eu, teoricamente, sou poeta. Então, a família está completada para fazer um espetáculo circense, se assim quisesse. Mas os pais de vocês eram musicais, pelo menos? Sim, papai tinha, desde criança, ele na mesa, são uma das primeiras recordações que eu tenho de música, é que papai fazia com o talher, com garfo e faca, no prato, que cada um fizesse uma sonoridade dos tambores da banda militar. Então, um fazia tum, 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 só marcando, o outro via tac, 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 fazia o caixa, tarol, porque são diversos sons diferentes. Era uma brincadeira que sempre rolava antes do alimento. Não sei se isso faz bem, doutor, mas eu acho que faz. Lógico, música é muito bom para o cérebro, né? A música junto com música boa, de qualidade, né? É muito bom. E a mãe de vocês não brigava, fazia parte também da brincadeira? Sem dúvida também. E, no caso particular de mamãe, eu acho que ela foi a grande responsável. Porque, na época que mulher era da beira de fogão, para tomar conta de filho, etc., etc., ela ficava fazendo o nosso alimento, cantando modinhas, serestas. E aquilo foi machucando o meu ouvido palavras cuja sonoridade eu achava estranha e me encantava. Então, você lembra de alguma que ela cantava? Lembro, sim. Deixa-me chorar para suavizar o que eu não sei dizer, mas sei sentir. Não prantear o amor que se perdeu e a nossa alma enganar e ao próprio coração querer mentir. E vai por aí afora. E aí o pratear... Noite alta, céu risonho, a quietude é quase um sonho. Quietude... Então, houve um nascer dentro de mim de uma curiosidade e de amor pela língua pátria, e daí para a poesia. Eu acho que foi um plano inclinado. Porque você é economista, quer dizer, você escolheu... Não, aí foi a vida que me escolheu. Tá. Era uma alternativa, porque, tipo assim, poeta, aspas,
não é profissão, não dava ganha-pão. Um poeta, pela nossa história brasileira, era coisa de tuberculoso e vagabundo. Todos eles, né? Os nossos grandes poetas... Eram ou tuberculosos ou vagabundos. Ou vagabundos. Precisamos discutir só modernamente, aí depois do 22, que a coisa tomou um outro aspecto, né, na grande semana de arte moderna. Então, aí você disse, bom, a poesia não vai ser, né? Aí a poesia vale tudo. Mas aí você não chegou na... Porque aí nisso o João estava lá com a carreira dele, de músico, indo. Mas você nunca foi letrista. Demorou um tempinho. Porque a primeira música que vocês fizeram, que é... Até Quem Sabe? Até Quem Sabe, é coisa de 1970. 72, 72, exatamente. não é isso? Eu tive um início, assim, de uma tentativa de ser ator. Tá. Eu queria ir para o teatro, escrevi peças teatrais, que foram até chegar a ser representado. Você escreveu a vida inteira. Exatamente. Estava forte dentro de mim. Eu acho que... inclusive, a minha formação, eu acordava ao som do piano de minha irmã e de Donato, com 6, 7 anos. Ela toca piano tão bem quanto ele? Ela fez o conservatório. Todo. Apesar de tudo, não toca tão bem quanto ele. Não, porque ele toca tão bem que até o Jobim achava mais. Não é verdade? Aí é coisa que a gente não dá para explicar. Porque o João, com 6, 7 anos, já compunha e já tocava, né? Caramba. As primeiras composições datam dessa época, né, mano? 6, 7 anos, ele viu um índio passar pela beira do rio, assobiando lá no Acre, né? Assobiando uma canção. Essa canção entrou na emoção, né? Diz que sentiu alguma coisa que não sabia explicar, porque não tinha ainda a palavra, o adjetivo correto para explicar uma emoção tão enorme que ele sentiu ao ouvir uma música. E eu também não posso dizer a emoção tão grande que eu sentia quando via o prantear, o noite alta, céu risonho, essa sonoridade, o encanto do encontro das palavras. Enquanto para ele, o encontro das notas faz uma harmonia, então, para mim, o encontro das palavras faz a poesia. Agora, antes que eu esqueça, vamos lá, amanhã vai ter um show comemorativo. Amanhã eu estou completando 80... É amanhã mesmo? É amanhã mesmo. 13 de maio. 13 de maio. Libertação dos escravos, Milagres de Nossa Senhora de Fátima, tem missão de coisa, hein? Então, e eu? E você? Só tem gente boa. Só tem gente boa, tá bom. Nós estaremos na sala Baden-Powell às 21 horas com a equipe, ela está... Occupy Baden-Powell, você, né? Aí vai ter Leni Andrade, vamos receber Menescal, quer dizer, todos eles estão me prestigiando, me homenageando nesse momento. Rio do Hora. Leni Andrade. Vai estar uma turma lá enorme, né? Donatinho, nosso sobrinho e filho, né? E do Major. Então, estamos lá esperando vocês, assim, com o coração aberto. 21 horas. 21 horas, beleza. Pretendemos dar início à nossa festividade. O Até Quem Sabe, como é que surgiu isso? Que foi o primeiro, né? Foi a primeira letra gravada. Foi na verdade, no disco Quem é Quem, quando o Donato também canta pela primeira vez. Pela primeira vez, né? Isso aqui é genial. E ele apareceu. E eu estava vendo, foi Agostinho Santos que disse para você, que isso? Para com isso, Donato, de fazer música. Ninguém aguenta mais o teu piano, foi isso? Ele disse que você tinha que gravar com a letra para os cantores pudermos cantar também. Já reparou? Suas músicas não são cantadas porque não tem letra. E não pode ficar eternamente laraiá, lalaiá, lalaiá. Aí eu embarquei na ideia dele e deu certo. E não parei mais também. De cantar, né? De cantar. E o disco é lindo, uma coisa o disco. E foi eleito um dos 100 melhores discos da música brasileira de todos os tempos. E está lá você, né? Está lá. É verdade, quer dizer, acontece... Olha, tipo assim, quando o Donato volta dos Estados Unidos em 72, que aconteceu esse fato do Agostinho, ele vai na minha casa com aquela rolo de 7,5, não é? Para gravar em cassete, que era a linguagem da época. Como é que era o nome do gravador mesmo? Tinha uma marca aqui. Tinha Philips, aí é Philco, vários americanos aí por aí. Então, ele leva as fitas de 7,5 para passar para 7 cassetes, para dar para 7 letristas.
Ora, como ele fez isso usando a minha aparelhagem, eu me senti no direito de ficar com um cassete também. Então, só que esse cassete tinha a mesma trilha. Ele foi copiado, cópia fiel. Consequentemente, cada um que recebeu ia escutando e fazendo aquela que achava bonito. Quando veio o dever de casa, tinha canção sem letra e tinha uma canção com 4 letras, que era exatamente essa lá, 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 lá. Todo mundo entrou no lá, 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 lá do João Donato. Então, Donato, eu me encontro com Donato sem querer, sem encontro marcado do Fernando Sabino, na casa de mamãe, e o Donato disse, estou com um problema, eu estou com 4 letras e não sei qual é a que eu vou fazer. Ora, uma já atrapalha o Major, imagina 4. Você chamei de Major, né? Eu chamei de Major. Major. Eu chamo ele de Marechal. Tá bom. Então, nesse momento que ele diz isso, eu tinha feito uma letra. E vamos indo, que senão a gente vai perder o final do programa. Eu tinha feito uma letra para essa música e aconteceu que... Você disse para ele, tem que ser a minha. Não, não é essa que eu fiz. Eu só fiz na hora que ele disse que não era a minha. Aí eu escrevi a que seria a minha. Ah, tá, foi depois. Foi depois. Então tá, então o que vocês vão cantar? Vocês vão cantar essa Nós vamos cantar essa, que é o carro-chefe, e vamos talvez fazer tá bom, uma mistura. Enquanto isso, eu vou me despedir dos nossos convidados que vieram, que eu agradeço muito. Vou agradecer o pessoal de casa que nos acompanhou, dizer para vocês assistirem ao programa Cenário Econômico com Adalberto Piotto. E se vocês estão no Facebook, fica com a gente fica mais uns 10 minutos. Depois que o João Donato e o Lizezinho pararem, a gente engrena mais um pouquinho de Sem Censura. Vamos lá, até segunda, hein? Diga essas coisas todas, essas coisas tolas que eu gosto de ouvir. Eu sei que todas essas coisas tantas, que essas coisas todas tontas são só mentiras de você. Diga que o amor foi tudo, mesmo assim, contudo, foi bem melhor partir. Eu sei, por isso minta, por favor. Diga que sem o meu amor você não pode mais viver. Até um dia, até talvez, até quem sabe, até você, sem fantasia, sem mais saudade. Agora a gente, tão de repente, nem mais se entende, nem mais pretende seguir fingindo, seguir seguindo. Agora vou pra onde for, sem mais você, sem me querer, sem mesmo ser, sem me entender. Vou me beber, vou me perder pela cidade, até um dia, até talvez, até quem sabe, até um dia, até
talvez, até quem sabe. Vocês querem voltar para casa ou querem cantar mais um pouquinho? Então, vamos continuar. Vamos continuar? Vamos continuar? Então vem. Vamos lá, Camila, estamos só no Facebook? Estamos só no Facebook então, agora. Agora vamos relaxar. Comentários. Você quer tocar mais depois? O Paul Fix então comentou. Vocês são os mestres dos mestres. São mesmo. E a Carla Seixas falou que maravilha assistir um programa com essa qualidade. E falou do toque musical da harpa, foi uma escolha ímpar. Parabéns. Muito bom, hein? A Conce Laranjeiras, ela disse que conheceu a Malu em uma apresentação de coral dos cantareiros na associação Aliança dos Cegos, onde ela fazia uma ação social. Disse que você é uma fofa, muito talentosa e te parabeniza. Muito obrigada. Cantareiros é um projeto do Jules, que faz o Beatles. Ele criou esse projeto, virou ONG esse ano, no final do ano passado. E até é legal para trazer ele aqui também para falar sobre isso. A gente canta em asilo, orfanato, hospital, ele vai saber contar um pouco melhor. E a gente conta com quase 150, eu acho, cantores. E tem desde jornalistas que cantam, pessoas nada a ver com a música. E aí, claro, tem um testezinho para cantar, porque os arranjos também não são tão simples assim. Eu já fui reprovado, né? Você não, imagina. Será uma honra ter você conosco. Exatamente. Tá fishing for compliment. E a Bernadette Macedo, ela traz uma pergunta sobre alimentação. Ela gostaria de saber se as taxas de vitamina D têm relação com a diabetes e se eles precisam fazer reposição o tempo todo. Provavelmente ela é diabética, está preocupada com isso, tá? Não tem relação, mas paralelamente, se ela tiver um déficit de vitamina D, seria ideal ela fazer reposição. Lembrando também, que eu estava falando com a Malu, que o ovo caipira tem bastante vitamina D. Tá? A ovo é um ótimo alimento, né? Ele andou meio demonizado aí por causa do colesterol. Aliás, o colesterol é tão perigoso assim? O colesterol, ele vai junto com o açúcar, com a pressão alta, gerar o que a gente chama de síndrome metabólica, né? Que vai fazer o derrame cerebral, o infarto, tá? As doenças renais, tá? Então, essa tríade de colesterol alto, de açúcar alto e de pressão alta é muito perigoso, diminui a sobrevida, né? Não dá para ficar vivo, não. Camilinha. A Lorena, ela pergunta o que os pais devem fazer para que as crianças no futuro se alimentem bem? Dá o exemplo. Na hora de fazer as compras, ficar atento no que vai comprar, né? Colocar menos bobagem dentro dos armários, né? Colocar mais frutas, verduras, legumes, os básicos, né? As frutas têm açúcar, né? Então, o açúcar da fruta, uma frutose que vai dar energia, né? A gente tem que botar em prática o que a gente sabe, né? Aquela pirâmide alimentar que a gente aprende quando é criança. Que a gente aprende na escola. O senhor põe em prática, doutor Calcanto? Sim, eu tenho os meus filhos, na verdade, eu tenho uma menina de 18, tá? Eu tenho o Antoninho de 3 e tenho a Maria de 6. Então, eu também sou um pai um pouquinho acima da idade, porque lá em casa acima a gente respira... mas não acima do peso. A gente respira a pediatria, né? E todos nasceram comigo, eu fiz o parto, cuidam comigo, tá? E, assim, eles são ensinados a não gostar disso desde pequeno, né? E basta não comprar, a gente tem que pensar o que a gente tem que fazer para melhorar.
exercício físico e uma boa alimentação. O que a gente tem que fazer para tirar esse conceito, que a gente colocar em prática tudo que a gente sabe. Não comprar, né? Marcelo, você toma cuidado com a sua alimentação? Não sei se você tem filhos ou não, mas enfim, você toma cuidado com a sua alimentação? Tem uma história interessante que a minha filha, ela foi educada assim, sem ter contato com açúcar, né, quando era pequena. Então, quando ela começou a ir em festinha de criança, ela não sabia o que era aquilo, sabe? Então, ela ficava brincando com os doces, sabe? Com o brigadeiro, mas não queria comer aquilo, porque ela não aprendeu a gostar, né? É muito forte, né? A gente tem, assim, neurosensores na língua, né? Sabe que o que a mãe estava falando do leite materno, né? E a mãe que come muito alho, o leite tem o cheiro do alho. Mas alho é um alimento muito forte mesmo. A gente, quando come alho, com hálito. Então, assim, você cuida da sua alimentação, Malu? Eu cuido bastante. Na verdade, eu dei uma relaxada há um tempo atrás e, assim, eu acho que tem também aquele padrão de beleza que as pessoas criaram, principalmente para a galera da minha profissão, atrizes, e tem muita gente que sofre com isso. Então, eu acho que, na verdade, o que importa... Claro que tem papéis e papéis, então para algumas personagens você tem que emagrecer mais porque, sei lá, você vai fazer alguém que sofre de alguma doença específica, então... Mas eu acho que se você vai fazer alguém que tem um corpo normal, o que é um corpo normal hoje em dia para a TV? Então eu acho que é muito importante a gente dizer que ainda existe muito esse preconceito com pessoas que não são tão magrelas, digamos assim, porque a TV engorda um pouco e eu nunca quis ser um padrão magrela. Eu acho que eu como... Hoje em dia... Mas você é bem magra, né? Assim, então, exatamente. Mas eu como... eu não como por prazer. Eu como para sobreviver. Então, assim, eu como bem, mas eu como coisas que fazem bem para mim, que eu me sinta saudável, assim, eu me sinto leve. Então, eu tenho um pouco de intolerância à lactose, por exemplo. Então, é claro que de vez em quando... Mas essa é a geração nova, é a geração da idade dela, que já começa a manifestar alergias alimentares por conta dos alimentos que a gente tem, que são totalmente Exatamente. Mas eu sinto muita diferença quando eu compro alguns alimentos sem lactose, por exemplo, iogurte. Então, é uma coisa que faz diferença para mim. Agora, glúten, você até se sente menos inchada, mas eu sinto falta. Você sente falta de algumas coisas. Eu não deixo de comer tudo. Eu sou chocolatra, eu amo chocolate. Então, eu malho igual uma maluca todo dia. Mas é mais para questão de saúde do que... E também pelo meu trabalho, porque não dá para ser muito gordinha, que eu vou perder alguns papéis. Então, e também não dá para ser muito magrela, que eu vou perder alguns papéis. Então, é bom estar no meio termo para se precisar emagrecer, se precisar engordar para alguma coisa específica. Bom, eu diria sinceramente que você está perfeita. Ai, muito obrigada. Sem elogio nenhum. Que bom. Olha só, eu acho que quem vive numa cidade como Rio Branco, era Rio Branco que vocês viveram, né? Foi, Rio Branco. Vocês comem comida de verdade, não é não? Olha, primeiro, come-se muito peixe no Acre também, né? Porque o peixe lá é muito bom, né? Temos muito o peixe, bom, caramba. Tem a caça também, não é? Vocês comem caça? Comemos do macaco, jacaré, cobra. Pois eu fiquei com medo que você me dissesse qual era a caça que você comia, né? Macaco, jacaré, cobra, jabuti, meu Deus do céu. Pois é. Vocês gostam disso tudo, né? E também há muita macaxeira, mandioca, né? Legal. Aipim, batatas, feijão... Tacacá, açaí. Gente, comidas muito boas, né? Muita fruta. Muita fruta, né? Frutas aqui tidas como exóticas, né? O cupuaçu. Conhece o cupuaçu? Claro, claro. Imagina, outro dia mesmo a Zezé trouxe... Ela foi lá, foi em Manaus, eu acho, trouxe chocolatinho com cupuaçu, ficou todo mundo disputando lá o cupuaçu. Muito bom doce de cupuaçu. Por mais que seja doce. Mas é uma alimentação mais saudável de berço. Então, isso mantém vocês até hoje, comem bem, né? Engraçado que eu passei numa revista, numa banca de jornal, e tinha assim, tapioca emagrece. Eu fiquei surpreso, porque eu não sabia disso, apesar de a gente ir lá ser criado... Acho que a gente come só tapioca e emagrecer mesmo, né? Mas... Eu pensei, o pessoal bota leite condensado, né? Bota... açúcar, manteiga, açúcar, um coquinho ralado. Mas emagrece a tapioca. Na verdade, eu acho que tudo em excesso não é bom, né? Qualquer coisa que você come demais, ou que você bebe demais, ou que você usa demais, fazer exercício demais, você se machuca. Então, assim, eu faço muito exercício porque, para fazer um musical, você tem que ser tipo atleta. Então, assim, para cantar e correr de um lado para o outro, para o palco, às vezes eu tô um pouquinho mais cheinha, não
não é ruim porque eu tô cheinha, mas é ruim porque eu fico cansada mesmo, assim, quando eu tô um tempo sem fazer exercício. Fica mais pesado um pouco, Você fica mais pesado Apesar um pouco. De ter um pouquinho de reserva, né? Muda, né, o seu condicionamento físico. Queijo, ela falou de lactose. Queijo é um bom alimento? Queijo é um excelente alimento. Tem esse pensamento hoje que o homem é o único animal que toma leite depois do desmame, né? E porque com o tempo a gente vai perdendo as enzimas, que é a lactase, que digere a lactose, né? Nós temos muito assim a visão dos caucasianos, da América do Norte também, que a gente vê eles tomando muito leite, né? Mas o brasileiro, que tem muita mistura, africano, o europeu da região mais baixa, eles chegam a uma certa época que para de produzir a lactase. No meu caso, por exemplo, eu sinto muito melhor quando eu tomo um iogurte do que um copo de leite. O iogurte é um alimento previamente fermentado, a digestibilidade, o esvaziamento gástrico do iogurte é muito melhor. E você pode tirar as vitaminas, o cálcio do iogurte. O leite in natura, ele é difícil, ele fica empachado, né? É difícil a digestão do leite, né? Então, eu acho que a gente tem que usar o queijo, é o iogurte, é a manteiga, né? São alimentos, todas essas comidas gostosas, pelo menos. Tá bom, gente. Queria agradecer muito, aos parabéns de novo ao Ulisses. Obrigado pela presença do João. Obrigado, querido. Obrigado, Marcelo. Obrigada a vocês. Camila, segunda-feira, hein? Segunda-feira, estamos de volta. O programa chegou ao final. A gente volta segunda às 5 da tarde, ok? Até lá.